Por que Davi levou vários anos para ser rei depois de ser ungido? Essa pergunta poderia ter feito a José, porque ele teve um sonho com 17 anos e só foi ser governador do Egito com 30. E Moisés, que ele sentiu no coração de libertar o povo, ele tentou com 40, mas depois ele só foi conseguir com 80 quando Deus apareceu para ele. Por que demora às vezes, né? Porque Deus tem uns processos que estão trabalhando o nosso caráter, estão provando nossa fidelidade, provando é, o nosso servir, honrar as pessoas. Então, assim, essa mensagem fala sobre isso. Por que Davi foi ungido, não sei que idade que ele tinha, talvez 17 a 20 anos, mas ele só se tornou rei com 30, mais ou menos. Ele teve que servir a um rei, Saul, e o rei até às vezes queria matar ele. Mas ele nunca tocou no ungido de Deus, ele estava honrando. E por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, que ele entendia o que era misericórdia. Davi, nos momentos de luta, dificuldade, ele continua honrando a Deus. Então esses são os processos da vida. Davi, para se tornar rei, ele teve que vencer Golias, teve que vencer guerras, né? Talvez de guerras que não eram deles. Mas quando ele viu a necessidade, quando ele viu aquele inimigo afrontando o exército de Deus vivo, seus irmãos sofrendo, sua linhagem, ele entendeu o processo, ele entendeu que ele tinha um chamado e ele confiou em Deus. Mas nós vemos também que mesmo antes dele ser ungido, ele já tinha tempos que ele cuidava das ovelhas do pai. Ele matava os ursos e leões que tentavam matar as ovelhas, ele estava defendendo as poucas ovelhinhas, que nem disse os irmãos dele, do seu pai, honrando o pai. Então esses são os processos que nos levam mais alto, nos levam mais rápido ao processo, onde nós somos provados e aprovados para a batalha. Davi teve momentos que ele poderia sacrificar o rei Saul, que queria matar ele. Deus entregou na mão dele, mas ele mostrou misericórdia, honra, e falou: não vou tocar no ungido de Deus. Ele esperou o tempo de Deus. E Deus o colocou no trono na hora certa, sem ele precisar ter que lutar contra o rei e tirar o trono do rei. Foi Deus que colocou ele na hora certa. José do Egito, ele foi vendido como escravo, teve o sonho com 17 anos, depois foi vendido pelos irmãos como escravo. Trabalhou no palácio de Faraó, né? Para alguns seria maravilhoso, porque não ia morrer, ele ia ser só um escravo, mas era a vida inteira sendo escravo, e sendo que ele era livre antes. Que lucro poderia ter nisso, talvez, se alguns poderiam pensar. Mas lá ele estava servindo. Depois ele foi enganado pela mulher do faraó, que acusou ele injustamente de assédio, e aí o faraó mandou prendê-lo. Poderia ter matado ele ali, mas mandou prender. Ali ele que poderia, pelo menos estava trabalhando, né, comendo, né, como escravo, mas dentro do palácio, aprendendo coisas também ali dentro. Depois agora foi desceu um pouquinho e foi pro calabouço. Então que vida, né? Calabouço é cala a boca. Então foi para um lugar onde ele aprendeu dependência, onde ele aprendeu servir. Ali fala que mesmo na cadeia o chefe dos guardas, dos carcereiros, botou ele como chefe dos presos lá, porque ele era um cara direito, de caráter. E lá ele estava servindo, honrando. Mesmo ali ele crescia nos processos, né? E mesmo ali, quando alguém precisou de ajuda para revelar o sonho das pessoas ali, o copeiro e o padeiro, ele revelou, serviu. E depois de dois anos depois que o menino foi solto, o copeiro não lembrou dele, mas em sonho o, o rei precisou dele, o governador lá, o rei do Egito, precisou de alguém, daí foi lembrado. Na hora certa, Deus levantou José. Mas nisso ele estava servindo, honrando, fazendo a coisa certa. Aí ele foi levantado. Por quê? Porque era naquele tempo que havia fome, a crise, as vacas gordas, as vacas magras, né? Precisava dele para organizar tanto a fartura como a crise. E Deus, a Bíblia fala que através de José salvou toda a linhagem de Israel, que foi para o Egito, né? Seus irmãos se arrependeram, seu pai voltou a ver o filho que achou que tinha morrido. Então foi tremendo o que José fez, né? Cuidou da parentela dele, do povo judeu. Aí nós temos Moisés,
Com 40 anos ele viu os egípcios, né, o povo de Israel sofrendo pelos egípcios, sendo maltratado. E ele, daquela linhagem, ele falou, vou defender esse povo. Tentou separar a briga lá de dois. Ele matou um guarda porque estava batendo no judeu. E depois os irmãos, ele foi tentar separar a briga dos irmãos. Os irmãos ficaram achando que ele é do lado errado e você vai querer matar a gente também. E depois ele foi descoberto que ele tinha matado um egípcio. E ele teve que fugir. Ele achou que na força dele ia conseguir. Mas ele passou 40 anos no deserto, onde lá ele casou, cuidou das ovelhas do Jetro, do sogro dele, teve família. E lá no deserto Deus apareceu numa sarça e falou, agora você vai e liberta o meu povo. Moisés já não queria mais, né? Moisés já, ele passou aquele processo ali, servindo, honrando seu sogro. Parecia que nada ia dar certo, mas na hora certa Deus foi lá e apareceu. Eu serei contigo. Eu vou te dar uma vara. E na verdade é o poder de Deus. Deus mostrou para ele confiar, né? Deu Arão também para ajudar ele. E ali nós aprendemos com isso que nos processos que a gente passa na vida, Deus está visando sempre o melhor. E na hora dos processos, se a gente continuar servindo a Deus, honrando a Deus, sendo fiel às pessoas, sendo fiel à nossa família, nossa igreja, ao processo que Deus nos colocou, né? Não reclamando, mas sempre levando Deus no coração e procurando fazer a coisa certa, mesmo que não aconteça nada. Deus está trabalhando e na hora certa você vai ver por que você passou tanta luta, provação, privação. Tantas coisas aconteceram, mas está formando o nosso caráter, formando nossa vida. E esse processo Deus está trabalhando para quê? Para nos fazer homens e mulheres de Deus, para ser usados com autoridade e poder. Que dependemos dele, né? Confiamos nele. Deus está trabalhando nossa dependência e confiança nele. Tá? Então essa é a mensagem de hoje, Davi, José e Moisés. 3 exemplos de homens que passaram processos. Demorou para chegar talvez no que eles esperavam, mas na hora certa eles entenderam o propósito. E depois você vê que Davi teve filho. O filho foi Salomão, o homem mais sábio, que também abençoou a nação. Tá? Moisés levou o povo do Egito e atravessou o deserto, chegou na terra prometida. Depois Josué entrou com o povo. Mas beleza, pessoal, Deus abençoe. E continue firme, Deus está trabalhando na sua vida, mesmo que apareça que não está. Nos bastidores, Deus está trabalhando, né? Mesmo que Ele trabalha no invisível. Mesmo que nossos olhos não podem ver, Deus trabalha para o que nele confia. Confia em Deus, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Seja feliz com Deus e com o que Deus tem feito na sua vida, com o ministério, com aquilo que Deus tem dado para você. Em nome de Deus, depois você vai entender porque você está aí hoje, nesse lugar, nesse tempo. Em nome de Jesus, valeu, abençoe, em nome de Jesus.